Aleluia, graça e paz, amados em Cristo Jesus. Mais uma vez, aqui o vosso irmão Vitor Rafael. E hoje eu queria trazer uma palavra de meditação com vocês, com relação a este momento, e partilhar uma palavra para a gente também entender e compreender os tempos que estamos vivendo. Qual é a palavra nesse momento? Eu queria que pudéssemos ler o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Amém? Deixa eu lá abrir a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios, aliás, capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tenha justiça com a injustiça, e que a comunhão tenha luz com as trevas. Versículo 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com o dos ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17. Porque pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Com esta passagem, eu venho apresentar a minha indignação, o meu repúdio, o meu, vamos assim dizer, a minha indignação, o meu repúdio com relação a este culto ecumênico, ou o ecumenismo que foi trazido dentro da igreja, ou a igreja de Cristo tornou-se participante da mesma. Por que eu apresento a minha indignação? A palavra de Deus é bem clara ali, dizendo que nós não devemos juntarmos aos infiéis, ou nós não devemos nos agrupar com aqueles que não seguem a mesma verdade. Porque a Bíblia Sagrada é bem clara, Jesus Cristo declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente em Cristo Jesus há a salvação. Não existe um outro Deus. Jesus Cristo não disse que Ele era um dos caminhos e não disse que Ele era uma das verdades. Ele disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. No entanto, é uma doutrina cristã e é facto declarado por Jesus Cristo que a salvação só está em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. E todos os princípios de adoração, da salvação, de busca a Deus, estão todos confinados na Bíblia Sagrada. Todos aqueles que se apartam deste princípio, todos aqueles que se apartam do princípio de salvação, que constituíram um outro Deus, um outro intermediário entre o povo e Jesus Cristo, ou entre o povo e Deus, que não seja Jesus somente, nós consideramos esses tipos de agrupamentos ou organizações como seitas religiosas. Então eu queria aqui chamar a atenção. As igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, que se dizem ser igrejas de Deus. Eu queria procurar compreender, povo de Deus, como é possível haver um culto ecumênico onde o líder de uma igreja cristã se associa a um padre, se associa a um profético espírita, se associa ao islamista, se associa a outro e qualquer outro tipo de religião que não professam somente Jesus Cristo, que constitui como templo de ídolos, que se constitui como espíritas, tem outro meio de salvação que não depende somente do caminho, da verdade e a vida. O cristianismo, desde os primórdios da humanidade, desde os primórdios, no primeiro século da Igreja de Cristo, após a ascensão de Jesus Cristo, é uma igreja santa separada.
ela tem as suas doutrinas cumpridas por Jesus Cristo, que vêm do Velho Testamento e reafirmadas por Ele mesmo, pelo Senhor e os seus santos apóstolos. Como é possível nós vermos Reverendo Francisco, Reverendo sei lá mais o que, homens de igrejas cristãs que se dizem ser igrejas cristãs, associarem-se num culto conjuntamente com o Baal, com os asteroides, com os outros deuses, os mais de 420 deuses do Egito e deuses também da Babilônia, e orarem a Deus em busca de socorro? Em que parte da Bíblia Sagrada nós encontramos um suporte a esta atitude que vimos ter sido tomada pela igreja cristã? Uma coisa é nós vermos, aceitamos ou concordamos que a igreja cristã pode fazer parte deste conselho do SICA das igrejas, não é? Ou o conselho das igrejas, conselho das instituições religiosas, sei lá como é que deve se chamar, que são um órgão de assessoria do presidente da República. Isto ali, quando vimos esse caso, nós conseguimos trazê-lo à luz da Bíblia Sagrada, que foi o caso de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que tinha na sua corte Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e depois também tinha os seus místicos, os mágicos e outros dentro da sua corte. Mas tudo isso nós podemos ver por um propósito pelo qual Deus reúne esses homens, para então Deus poder se sobrepor acima daqueles falsos deuses, que foi o caso que Daniel se sobrepôs acima de todos os outros deuses da Babilônia, os mágicos, os místicos, quando a profecia do Deus do céu, Deus, Jeová Deus, fosse dada a Daniel, ele era a profecia que subsaía acima de qualquer outra e era cumprida conforme a verdade, porque era assim que Deus queria ser exaltado, era assim que Deus queria ser louvado. Nesse aspecto nós podemos abrir um parênteses e deixar que isso aconteça, que as igrejas cristãs devem sim fazer parte do Conselho da República ou do Conselho sei lá de que, órgão de assessoria para o Presidente da República. Mas agora, o ecumenismo tem algo muito negativo, que eu como cristão não concordo e não vejo qual é a cegueira que está nesses líderes que participam disso e que participaram. Não sei se estão mais interessados a se juntarem com as coisas do mundo e do que tratarem das coisas de Deus. Porque o ecumenismo não tem lugar na Bíblia Sagrada para nós os cristãos. Porque se nós olharmos, o que vai trazer o ecumenismo será a nova ordem mundial, será a besta, será o anticristo que vai querer congregar todas as religiões e transformar-se numa só para ele ser adorado. Então, como é que reverendos, pastores e bispos de igrejas verdadeiramente cristãs se misturam com os espíritas, se misturam com os católicos, se misturam com aqueles que não professam, e nós consideramos as igrejas apostatadas, que nós viemos de um movimento reformado? O que é que se passa com a igreja de Cristo e o povo de Deus? Eu não vi nenhum só, fiquei calado observando, e não ouvi nenhum só, ninguém sequer a reclamar ou apresentar a sua contestação, a sua indignação com relação a esse ato pagão, a esse ato pecaminoso feito pelos líderes das igrejas cristãs. Eu não percebo. Talvez eu devo ser muito antiquado, mas uma coisa é certa: o nosso Deus não muda, o nosso Deus é Deus e Ele continua a ser Deus. A sua palavra jamais voltará para trás. E nós estamos a ler uma passagem no Novo Testamento. Nós não vimos Elias juntar-se com os profetas de Baal para orarem a Deus. Não. Nós vimos aí um desafio causado pelo próprio Deus, para que o nome dele fosse exaltado e para que os profetas, os 400 profetas de Baal, fossem
aniquilados. Vimos um outro ato no caso de Micaias. Também o ajuntamento dos 450 profetas que estavam à volta do rei Acabe e Josafá. Mas Micaias sobrepôs com a profecia da verdade e trazendo juízo para aqueles falsos profetas. Não estiveram juntos para orar, não estiveram juntos para buscar uma solução a Deus. Isto é algo satânico, é algo do anticristo e nós não podemos aceitar. Então eu deixo aqui a minha contestação com relação a esta situação e que eu gostaria que os amados em Cristo analisassem, pensassem com relação a isso e quero ouvir a vossa opinião, porque eu não concordo absolutamente com esta atitude tomada por esses líderes cristãos. Só mais uma vez, nós podemos começar a notar que a igreja está desviada. A igreja já não está a seguir o curso da verdade. Os homens se corromperam com a luxúria, as luxúrias da corte do rei. E querem ser famosos, querem estar politicamente bem, estão aí pelo que é conveniente, já não estão a ouvir a voz de Deus. Então nós não podemos aceitar, diante dessa atitude, aceitarmos que líderes cristãos possam levar a igreja a um sacrilégio. Então nós não podemos aceitar isso. Tirando essa situação que acabo de expressar aqui, eu gostaria também já trazer alguns pontos para nós começarmos a pensar, porque nós sabemos que há atos de conspiração que estão a se passar no mundo. Sabemos que a Bíblia Sagrada é bem clara, diz que é preciso, quer dizer, Deus é que está a conter para que a manifestação, o sistema, o espírito do anticristo, este espírito do anticristo já funciona, já opera no mundo. Mas Deus está a conter a manifestação de Satanás já para cumprir com todo o seu propósito. Por causa da própria igreja ainda. Quer dizer que Deus precisa que a igreja esteja restaurada, que a igreja esteja a seguir o curso da verdade. Porque recordem bem as cartas das 7 igrejas que João escreve, mandatado por Jesus Cristo. João escreve às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E se nós lemos essas cartas, vamos perceber a vontade de Deus quanto à preparação das igrejas, quanto ao juízo, quanto ao fortalecimento da própria igreja. Aleluia. Então, eu queria levar-vos a entender que o momento que nós estamos a vivenciar, com essas conspirações que há por aí, há muita conspiração com relação a muitas teorias que se diz, chamamos de teoria, mas muitas delas começam a ser factual, muitas delas começam a ser começamos a encontrar substâncias comprováveis que possam realmente trazer à tona a verdade, porque a Bíblia Sagrada também diz que nada há em oculto que não venha a ser revelado. E se nós lemos o livro do Apocalipse, também vamos encontrar que Jesus Cristo, em muitas ocasiões, aliás, numa das ocasiões, no livro do Apocalipse, na qual Deus iria dando o castigo ao mundo, Deus refere-se em castigar o mundo, na verdade, castigar o mundo e castigar aqueles que tenham destruído o mundo. Amém? Então, nessa ordem de ideia, temos que começar a refletir com relação a toda a situação que nós estamos a vivenciar, aquilo que é de Deus, aquilo que Deus nos possa revelar e compreendemos a verdade em Cristo. Amém? Então, eu queria que o amado começasse a pensar comigo. Nisso. Primeiro ponto que eu trago, que nós vamos refletir é o seguinte. Não será o momento este que nós estamos a vivenciar? Não será este o momento da igreja repensar o conceito de igreja? Não será que as paredes não são a igreja? Que Deus não habita em templos de pedra?
Porque investir tanto em paredes e não investir no homem? Qual foi o modelo da igreja primitiva no primeiro século? Eu quero que a igreja comece a pensar. Porque nós vimos que as igrejas primitivas, elas reuniam em cidades, e reuniam em casas de irmãos. Não será que nós temos exagerado no investimento de casas, de templos, onde Deus não habita, e temos menosprezado o cristão que mais precisa de ser investido? Ponto 2. Porque a igreja abandonou o apoio às viúvas, aos órfãos, aos pobres, aos desamparados e ao estrangeiro. Se era por esta razão que se pagava o dízimo na velha aliança, se a igreja traz um falso dízimo, as pessoas pagam o dízimo, esse dízimo não seria de manutenção constante aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos necessitados? Não seria isso o papel exato da igreja? Prestar apoio constante, o social welfare constante a estas pessoas que necessitam. Por que hoje a igreja tem dificuldade em momentos difíceis até de apoiar? O que a igreja faz com as finanças? Que corrupção é essa que está dentro da igreja? Não é o momento de ensinar a igreja a dar apenas as ofertas para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e do estrangeiro? Não será que era o momento da igreja tentar rever a doutrina que tem se ensinado, a falsa doutrina do dízimo que tem se dado à igreja de Cristo, para cuidarmos verdadeiramente das viúvas, dos órfãos, dos desamparados, dos pobres e do estrangeiro? Porque se a igreja está a ter dificuldade hoje de poder tomar o seu papel essencial, e apenas a igreja quer cuidar de paredes e dar boa vida a um pastor, vamos rever bem na doutrina como é que os santos apóstolos viveram, como é que a igreja primitiva viveu. Ponto 3. Porque a igreja continua a roubar o povo, recebendo ilegalmente o dízimos na nova aliança, quando isto não constituía doutrina da igreja primitiva. Eu quero que o amado pense, o amado analisa. Por que continuamos assim? Quarto ponto. Porque você, pastor, abriu uma igreja como se de negócio se tratasse, ou empresa pessoal, para tirar benefícios próprios. Por quê? Porque você viu essa oportunidade dentro de uma instituição que Cristo mandou, comissionou-nos para pregar o evangelho de graça dai, de graça receber, de graça dai. Aleluia. Será que porque você fracassou na sua vida e viste a igreja como uma oportunidade de usurpar ou tomar a posição para satisfazer as suas luxúrias? Quero que você analise comigo. Não será essa a única motivação que você tem de abrir a igreja que você abriu? Você está motivado por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de tudo isso. É a pregação do evangelho. É o amor de alma. É a salvação que você quer. É salvar a alma, tirá-las do inferno, para trazer-lhes a luz da salvação e fazer para que elas possam realmente entrar no reino de Deus? É este o objetivo que você tem com a igreja que você abriu? Ponto 5. Será que a igreja podia despertar do falso evangelho
do mamon, esse evangelho do dinheiro, vem, traz dinheiro, vai ficar rico, o evangelho da prosperidade, que contrariamente à Bíblia Sagrada, transpassa os vossos corações com muitas decepções. Levamos a cobiça, o amor deste mundo perverso. Como você pode amar o mundo e tudo que no mundo há? Eu quero que a igreja questione isso. Como você pode amar o mundo e tudo que no mundo há? Ponto 6. Ao falso pastor. Já reparaste quanta decepção você tem se causado? Tens ensinado ao pobre a seguir os seus desejos desenfreados pela luxúria, bens e conquistas deste mundo, e agora ao pouquinho desse cheirinho da vinda de Cristo, de um sinal que se manifesta, toda a sua teologia, esperança, confiança foi detonada abaixo. Falso pastor, analisa comigo. Analisa comigo, falso pastor. Ponto 7. Aos falsos profetas, continuam acreditando nas mentiras? Alguém aí atreve-se a uma falsa profecia do futuro para a igreja? Ou alguém ao arrependimento público? Então, estas questões eu gostaria que a igreja refletisse, que a igreja pensasse, que a igreja analisasse. Porque nós estamos a viver momentos que nós estamos a questionar o porquê que Deus permitiu isso, porquê que Deus permitiu, se há essa conspiração, o que é que Deus quer fazer com a igreja, qual será a posição da igreja diante de tudo isso. Então, as questões estão colocadas para a igreja pensar, para a igreja analisar, para o falso profeta, para o falso mestre, para o falso ensino, que está a ser detonado com tudo isso. E dizer assim, você ainda vai voltar para aqueles ensinos? Você que tem assistido, que é participante, conivente dessa mentira, você vai voltar para lá? Você que prega o falso ensino, você vai continuar a pregar o falso ensino? Será que alguém pode ser tocado pelo Espírito Santo em rever todas as falsas doutrinas que a igreja se submeteu, ao comércio que a igreja se submeteu, ao negócio que a igreja se submeteu? Será que alguém pode se rever e dizer assim, nós precisamos voltar ao evangelho da verdade, assim como a igreja primitiva pregou a verdade ao mundo, nós devemos voltar ao evangelho da verdade, o evangelho sem fermento, o evangelho sem compromisso de negócio, o evangelho sem compromissos financeiros, mas o evangelho da verdade conforme o Mestre Jesus Cristo nos ensinou e os seus santos apóstolos viveram. Esta é a reflexão que eu chamo a igreja hoje, segunda-feira, a rever. Eu queria ler para finalizar o livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Vou terminar com essas escrituras. A Bíblia diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. A minha versão diz isso, King James. Desperta-te dentre os mortos, você que dorme. Deus está a chamar para que a igreja se levante. Se levante do sono espiritual que está com o mundo,
do sono espiritual que se deixou levar com o mundo, da cobiça da luxúria, da cobiça dos bens materiais, da cobiça da conquista do mundo. Deus está chamando, levanta-te, igreja, levanta você que está adormecido entre os mortos. Entre os mortos significa que você está adormecido com o mundo que jaz no maligno. Você que se diz cristão, você que se diz receber Jesus, está adormecido com o mesmo mundo. Desperta, levanta, acorda. Versículo 15. Portanto, estai atento para que vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Acorda, desperta. O vosso entendimento, ao vosso discernimento das coisas com relação a tudo que vai acontecer, que não seja igual ao insensato. Quem é o insensato? Aquele que não é convertido de novo. Isso não é palavra de nós homens, é palavra de Deus. Deus chama de insensato aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, aqueles que não se doaram à palavra, aqueles que não se entregaram a Jesus Cristo verdadeiramente. Para que andeis em quê? Em sabedoria, saber discernir tempo, estações, momentos que você está a passar. Momento que o mundo está a passar. Deus chama para despertar. Versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus está nos a chamar para nós aproveitarmos bem as oportunidades do momento que estamos a vivenciar. Porque os dias são maus. Os dias que se seguem para frente são tremendamente maus. Os homens estão fazendo, Satanás está trabalhando em oculto, fazendo tudo que lhe convém. Porque assim é chegado o tempo, Deus vai preparando a sua igreja. As coisas vão acontecendo porque assim Deus permitiu que acontecesse. Versículo 17. Portanto, não sejais falta de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, não sejamos levados como os tolos, não sejamos levados como os insensatos, mas temos que procurar compreender qual é a vontade de Deus em tudo isso que nós estamos vivenciando dos dias maus. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito. Amém? Aleluia. Aleluia. Então aqui terminou a minha chamada de atenção à igreja, a reflexão sobre o ecumenismo vamos dizer, o ecumenismo e as situações que nós temos dentro da igreja e a igreja de Cristo. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e que você simplesmente permaneça na palavra de Deus. Que você simplesmente busque a palavra do Senhor para procurar compreender os momentos maus que nós estamos vivenciando e saber qual é a vontade do Deus Altíssimo. Shalom, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde e dê sabedoria e discernimento. Shalom. Bye bye.